E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Obra que nos relata alguns pareceres, alguns detalhes da vida no mundo espiritual. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pela mediunidade santificada do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 32, Notícias de Veneranda. No último programa, nós vimos que a Narcisa começa a descrever a ministra Veneranda, não é? Ela começa a falar sobre quem é essa personalidade tão digna da colônia Nosso Lar. Ela contou para o André Luiz que ela é muito considerada pelo governador, pela governadoria. Ela é a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e que ela permanece em tarefa ativa há mais de 200 anos. A gente lembrou que a colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses logo após o descobrimento e que talvez ela tenha participado da fundação dessa colônia, né? Mas o trabalho ativo realmente no Ministério da Regeneração ela está há 200 anos, que é um tempo bem longo, não é? E a gente até comentou que talvez nós víssemos hoje, e com certeza veremos, o porquê que ela há 200 anos está nesse ministério, que é o ministério mais ligado à crosta da terra, é o ministério que atende os espíritos em maior sofrimento e desequilíbrio da colônia. Nós vimos também que os ministros que atuam com ela na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Então vamos ler a partir desse parágrafo, né, que é o parágrafo 18. Interessante, né, Tereza? Um detalhe aqui, os 11 ministros que atuam, são 12 do Ministério da Regeneração, né? Ouvem-na. Então, quer dizer, todos a ouvem antes de tomar qualquer providência. Quer dizer, a pessoa é ministro, responsável, um dos responsáveis pelo Ministério da Regeneração. Olha a responsabilidade. E eles fazem questão de ouvir quem se mostra mais sábio nas decisões do que eles. Né? Então, isso aí denota a superioridade também dos outros ministros, porque não tem aquele melindre. Não existe o melindre aqui de dizer quem sabe mais, sabe menos, não é? É sempre é sempre com o pensamento voltado, objetivo isso, para o progresso da colônia, que é a ajuda aos infelizes. Então, olha aqui mais uma vez, detalhe, assim, para a gente nas entrelinhas, dizendo aqui da questão da humildade. Se a pessoa sabe mais do que eu não sei, eu ouvi. Se ela tem mais experiência. Tem mais experiência, ela tem razão. 200 ela anos, pode ser até, e isso trazendo para nós aqui, nos dias de hoje, principalmente em que estão encarnando entre nós, esses espíritos que vão ajudar no progresso, mais efetivamente no progresso da nossa casa, que é o planeta Terra. Muitas vezes, mas eu tenho tantos anos, o jovem, você tem tanto, você não sabe de nada. Às vezes sabe muito mais. A gente tem que ouvir, a gente tem que treinar isso, de saber que nós não sabemos nada, quase nada, como diz Sócrates, quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. O conhecimento ele é infinito e tem pessoas que sabem determinadas coisas muito mais do que eu. Eu tenho que ouvir. E mesmo naquilo que eu tenho experiência, que os ministros aqui têm experiência no assunto,
Às vezes alguém que também tem experiência, mas sabe mais do que eu. É um espírito que conseguiu apreender conhecimentos mais do que eu. Isso é humildade. É isso que, mais uma vez, o ensinamento trazido para nós aqui nas entrelinhas para o nosso dia a dia. Eles ouvem ela. É nisso que dá o progresso geral, não é? Uhum. Podia dizer, não, mas eu sou ministro também, o que há? Não, não é assim que funciona lá, né? Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Quer dizer, ela é conselheira até para o pessoal que trabalha lá na governadoria. Então, para ver que espírito é esse. Agora nós vamos ver realmente quem é veneranda. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Isso. Mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual. Olha só, porque você vê Jesus na casa dele é uma coisa, diferente dele vir ter aqui com a gente. É a mesma coisa, assim, que um artista muito famoso, vamos supor, né? O Roberto Carlos. O Roberto Carlos passou na minha casa, tudo bem. Agora, eu entrar na casa do Roberto Carlos, de jeito nenhum. Se ele não me convidar, não é? Se ele não abrir as portas da sua casa para eu entrar, eu não passo nem na rua, né? Nem no portão. Então, ela e o governador foram ver Jesus onde ele governa. Isso precisa. Porque Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Isso precisa de uma questão de sintonia, porque senão não dá. Eu posso amar a pessoa, mas se eu não estiver na mesma sintonia, eu não consigo. No mesmo comportamento, né? No livro Seara dos Médios, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, ele tem uma frase que diz assim, no capítulo 38, faixas, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Então, o objeto que nos prende a atenção, a gente está sempre com ele, seja do lado negativo ou do lado positivo. Quando eu estou com raiva de alguém, eu estou sempre com a pessoa, na minha mente. A pessoa, eu estou no corpo, a pessoa pode estar desencarnada, mas eu estou com ela. No caso aqui, que ela está dizendo, ela viu Jesus nas esferas resplandecentes. Então, o ver Jesus requer uma coisa que prende a atenção dela o tempo todo. Ela vive com o pensamento de Jesus nela o tempo todo. Aí sim. Mas como é que sabe que vive com o pensamento de Jesus nela o tempo todo? Pelo comportamento que ela tem, pelas suas atitudes. Conhece a árvore pelo fruto. Então, ela não comenta nada com ninguém. Demonstrando aqui um exemplo dessas atitudes é o que ela diz, que a Narcisa diz agora. Não comenta nada. A pessoa, isso é nós. Eu tive com o mestre. Olha, você precisa. Tirava selfie. Claro, lógico. Jesus, na hora. Vamos tirar uma Mas selfie. Não é assim. Nós temos exemplos na literatura espírita sobre isso. Por exemplo, a Lívia, personagem do Há 2000 anos, com o senador. Almas gêmeas, mas ele não a viu quando desencarnou. Ele não conseguiu, porque a faixa dela era uma e a dele é outra. O próprio Paulo, quando desencarna, no romance Paulo Estevão, aliás, uma obra necessária para ler e reler, todos nós temos a necessidade. É a história do cristianismo primitivo e da transformação de um ser admirável como Paulo. Então, no final do livro, ele desencarnando, ele vai ter com Ananias, primeiro. Depois, ele, pela viagem que ele faz com Ananias, um passeio pela cidade, Jerusalém e tal, aí ele consegue ver Jesus com Abigail e com Estevão. Mas Paulo já estava numa faixa, pela vida que ele levou, de sacrifícios e renúncias, ele conseguiu sim entrar na mesma faixa de sintonia que o mestre. Ele mesmo dizia, não sou eu que vivo, mas é o Cristo exatamente. Que vive. O Chico com o Emmanuel, já não sou eu já não sei quando é eu, quando é Emmanuel. Então são faixas, são sintonias. É quando pegar o dial do rádio que vocês têm em casa e sintonizar com a Rádio Rio de Janeiro, está na mesma faixa.
Então, o raciocínio é o mesmo. Por isso que ela viu Jesus nas esferas resplandecentes, que é o que a Teresa falou. Enquanto Jesus estava encarnado, e lá em Nazaré, e lá em Jerusalém, em Cafarnaum, viram uma coisa. Todos aqueles que o viram, a grande maioria, não consegue vê-lo mais. A gente tem, né? Porque está vivo, está desencarnado, mas continua vivo. Claro, a morte não existe. Dr. René Pessa, que fundou a Casa Maria de Magdala, que é uma casa que cuidava na época de pacientes com problema do HIV. E a Casa Maria de Magdala fica em Niterói. Na época, ele fazia um comentário aos sábados, um culto do Evangelho que ele fazia aos sábados, e eu nunca esqueço do jeito dele, era muito extrovertido, assim, muito ativo, e ele falava assim, gente... falava assim com emoção, vocês têm que ir a Uberaba ver aquele santo, porque desencarnado não vai dar. Não vai dar. Eu estava iniciando ali na doutrina, eu falei, poxa, por que não vai dar? Aí depois a gente vai entender que realmente é complicado, não é? Então ver o espírito superior nas esferas não é para qualquer um. Já não é para qualquer um. Ver Jesus, então, nem se fala. Então, já vê o que elevação que tem esse espírito. E né? ao contrário de nós, ela esquiva-se a menor informação a tal respeito. E todo mundo doido para saber o que ela viu, como era a casa de Jesus, o que ele falou, o que conversou, com quem que estava do lado dele, e ela nada. É por isso que é superior. O estudo que a gente foi, lembrei agora, na Casa de Espanha, alguns anos atrás, veio Divaldo Pereira Franco, fez um seminário, na Casa de Espanha, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. Aí... Laranjeira, né? Não, Botafogo. É Botafogo. Eu não ia teimar, não, mas é Botafogo. É, Botafogo. Aí ele tinha um intervalo lá que era para ir no banheiro, fazer alguma coisa e tal. E eu tinha uma fila para entrar. E eu tô entrando na fila, quem que tá atrás de mim? O Divaldo. Você vê, eu tô até contando aqui na rádio, né? O Divaldo pegou a minha mão do nada. Ô, meu filho, a nossa fila... Como é que é? Ele falou alguma coisa sobre fila, nem lembro mais o que foi direito. Sei que ele pegou a minha mão do nada e fez assim, passou a mão dele em cima da minha mão. Gente, eu vou falar pra você, eu fiquei sem lavar a mão uns dias, uns 2 ou 3 dias. E contou pra todo mundo. E contei claro que eu contei pra todo hoje, mundo. 20 anos depois. Agora eu posso contar aqui na rádio, que muita gente vai ouvir, né? Aí o Divaldo apertou minha mão. Não adiantou muito não, continua mesmo fazendo as mesmas besteiras. Continua mesmo. Vamos lá. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades de luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha de mérito em serviço. Aqui vamos ver uma coisa importante. Quem dirige os trabalhos, né, cristãos, destinos cristãos da América, não é o governador de tal país, o presidente de tal país, o governador de estado, o presidente. Quem rege, né? E por tabela, quem rege os destinos sociais da América, da Ásia, não é, da Europa, são os espíritos, que a gente não se aflija tanto em achar que a gente está abandonado, porque nós não estamos. Existem, não é, aqui ó, fraternidades de luz, existem associações que cuidam de nós, os encarnados. Mas existem também, a gente deve lembrar, que existem associações também de obsessores, daqueles que não querem o progresso da Terra. Não nos esqueçamos disso também, não é? Para que a gente não fique naquela postura de ingenuidade. Ah, não, mas está todo mundo, né? Os bons espíritos estão tomando conta, nada acontece. Não. Eles tomam conta, sim. Eles dirigem os destinos, mas eles não podem mexer no livre-arbítrio de ninguém. O livre-arbítrio é uma concessão divina que nem Jesus mexe. Então, a gente faz o que quer. E para a gente também não perder de vista que existem as associações voltadas ao mal, voltadas à desordem, ao caos, à desonestidade. Porque onde a gente vê isso? No livro Ação e Reação. Quando o André Luiz,
ele e o instrutor Silas vão visitar um rapaz que está sendo obsediado pelos tios, e um dos tios do rapaz diz o seguinte: no mundo espiritual a gente aprendeu técnica de obsessão na escola de Vingadores, para a gente não ser ingênuo, achando que não existem associações para o mal, porque existem. Lógico, mas o nome já diz associação, e só se associa quem pensa igual. Se você também tem pensamentos de ódio, de vingança, de mal-querer, de desonestidade, de corrupção, claro que você vai estar associado a quem? Você vai estar associado a esses espíritos que ainda estão estagiando no mal, não é? Então eu só comentei isso para a gente ver que nós não estamos abandonados aqui na Terra. Existem as fraternidades de luz que ajudam a todos. Na América, na Europa, na Ásia, lógico, está falando, ela foi homenageada aqui pelas fraternidades de luz das Américas, porque a gente está na América, né? O Brasil é na América, mas lógico que existem as mesmas fraternidades na Europa, na Ásia, na Oceania, em todos os continentes. Como a Tereza colocou, na pergunta de número 843, Kardec pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Aí os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, as fraternidades da luz, as governadorias dos países, as governadorias dos estados, nós temos no livro Os Mensageiros, um detalhe ali, Culto na Natureza, é um capítulo dos Mensageiros, em que a gente vai ver que um setor da estrada lá na roça, lá no interior, um setor da estrada, ele tem um espírito tomando conta. Quer dizer, da nossa rua, quarteirão, quer dizer, do nosso quarteirão. Agora, o tomar conta não significa que não vão acontecer as coisas que tem a acontecer, porque nós somos um planeta inferior, porque a maioria de nós somos maus que moramos aqui, a grande maioria, somos espíritos maus ainda. Então, nós colhemos o fruto da nossa maldade, da nossa invigilância. As fraternidades da luz, elas regem os destinos cristãos. Olha o que ele está dizendo, os destinos. Ela toma conta do nosso comportamento, mas ela não interfere. É o que ele está dizendo aqui, ó. Liberdade de pensar e de agir. Agora, é claro que o livre-arbítrio, ele não vai acontecer o que eu quero. Mas o que eu pensei em querer está registrado, porque Jesus falou, a gente pode errar por pensamento, ato e palavra. Antes de eu fazer ou falar, eu pensei, porque senão o mudo e o aleijado não errava, mas ele erra no pensamento, não é? Isso. Então, continuando aí. Vamos continuar a leitura. Então, homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Aos olhos de Deus, Veneranda é milionária. Ela aos olhos de Jesus, a Veneranda é milionária. Quem quer ganhar 1 milhão? Quem quer ganhar 1 milhão? Mas para ganhar 1 milhão, esse 1 milhão aqui, né, que recebe a medalha do mérito de serviço, você tem que, não é só trabalhar não, tem que trabalhar sem interromper, trabalho útil e sem reclamação e sem desânimo. Eita lá. Livro Renúncia, personagem Alcione. É só ler lá que realmente esses espíritos, quanto nós temos que caminhar ainda. Muito. Só ler a história desse espírito, chamado Alcione, do século XVI, XVII, se eu não me engano, França e Espanha. Muito bom. Mas tem uma página aqui, Tereza, do livro Palavras de Vida Eterna, também ditado pelo Emmanuel. O título dela é Prossigamos, em que Paulo fala assim, em carta aos Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
Então a veneranda recebeu homenagem aqui por 1 milhão de horas de trabalho útil. Se nós fôssemos contar as horas de trabalho útil também que Paulo teve depois da sua conversão, mudança de direção, vamos dizer assim, conversão para Jesus, eu não sei se ia dar 1 milhão não, mas ia dar muitas horas. Sim. Iam dar muitas horas. Mas ele porque não é trabalhar por trabalhar. No mundo espiritual não conta só o horário que você trabalha, né? Lógico, cada hora trabalhada é um bônus horas, um bônus hora, mas a qualidade do serviço, do teu serviço, essa é avaliada por Deus. E aí ele fala aqui, né? Exatamente. E aí ele fala, sem reclamar e sem esmorecer. E o Emmanuel fala aqui de Paulo, continuando aqui o que ele fala na página, olha, o amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia de seu tempo de adversário e perseguidor. Então não é aquela que fica lamentando, eu fui tanto, eu fiz isso. Não, é prosseguir. E ao mesmo tempo ele diz assim de Paulo, não se demorava na rede de elogios sob o fascínio da ilusão. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. E mais adiante ele fala assim, finalizando, assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos, acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem, que é exatamente o que a veneranda fez aqui e continua fazendo com certeza, né? Isso. Por isso que ela está nessa posição. Né? E nós estamos aqui na nossa. Porque não há diferença. A diferença é que ela chegou a esse estágio porque ela evoluiu. E nós ainda estamos aqui porque ainda não evoluímos. E não evoluímos porque não queremos. Porque é o que a Joana de Ângeles nos aconselha a raciocinar. É um raciocínio. Nunca diga não quero. Nunca diga não consigo. Diga não quero. Porque esse raciocínio, essa costume, vício de dizer não consigo, nos dá a conotação nos traz aquela coisa, sentimento de preguiça, de inutilidade. Eu não valho nada, eu sou uma lagartixa. Você vê que a lagartixa é bem útil, né? Mas não é só coitada da lagartixa. Mas eu sou no verme, não valho nada. Não é assim, não é para se acostumar. A veneranda, olhando para Jesus, ela vê uma distância muito grande. Com certeza, ela vê. O Chico, olhando para Jesus, ela vê uma distância muito grande. O Divaldo, olhando para o Chico, também vê. Por isso, talvez ela não tenha aceitado essas honrarias. Exatamente. Que a gente vai ver, porque ela compreende que ela ainda não merece isso. Quem trabalha verdadeiramente na Terra se chama Jesus Cristo. Ele que é o trabalhador divino, né? Tem uma página do Emmanuel que fala sobre isso. O Raul Teixeira conta no início da sua pregação, divulgação da doutrina, ele começou a receber muitos aplausos e o auditório começou a aumentar. E ele ficou preocupado. E o pessoal, né, e aí o Camilo, seu guia, falava assim, meu filho, olha só, quando alguém te criticar, quando alguém te elogiar, você manda um doc, naquela época não tinha Pix, você manda um doc para Jesus, porque o elogio é para ele. Agora, quando alguém te criticar, você mata no peito porque é seu mesmo, porque geralmente a pessoa está certa. Então, aí foi o ensinamento que o Raul traz. Eu nunca esqueci disso, o Raul fala isso, uma palestra antiga. Então, é para todos nós. Elogio, gente, não é ruim, não é ruim o elogio, é bom. O que a gente não pode é se viciar nele. Porque a gente já vai estar cobrando alguma coisa que a gente fez aí, e já está errado. Ficar melindrado, né? Quando não recebeu um agradecimento. Porque geralmente o que a pessoa critica de nós, às vezes ela está certa. Olha, o assunto aqui ficou muito bom e a hora passa, né? O trabalhador aqui é o relógio. Mas no próximo programa nós vamos ver realmente o motivo da veneranda estar em nosso lar, trabalhando há 200 anos, porque a Narcisa vai contar para o André Luiz e a gente vai contar para vocês, né? A gente analisa um pouco melhor essa parte. Isso, né? Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção. Que Deus, Jesus e os bons espíritos abençoe vossos lares, vossas vidas. Muita paz de Jesus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.